Que top, hein? O Flamengo finaliza a compra de atacante. Depois da foto vazada de Wesley, bora para as informações do nosso Flamengo, que enfrenta o Vitória nesta segunda-feira, hein? O horário atípico, dia atípico, horário às 9h30. Vamos falar dessa partida, mas tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Começar com a polêmica aqui, cara, porque é uma sacanagem que estão fazendo com o Flamengo. A atitude da CBF revolta o Flamengo e também o Palmeiras. A Confederação Brasileira de Futebol promoveu uma alteração significativa no calendário do futebol nacional, afetando diretamente o planejamento dos clubes envolvidos em mais de uma competição, como Flamengo e Palmeiras, medida anunciada neste último sábado. Antecipou aí a última rodada da Série A para o dia 7 de dezembro, era para o dia 21 de dezembro. O que acontece é o seguinte, o Flamengo, naquela de priorizar Brasileirão e a Libertadores, acabou, abrindo mão, ou deixou em terceira opção. Se perdesse, não ia fazer tanta diferença, segundo o planejamento da própria diretoria. A terceira opção era aí a Copa do Brasil. Abriu mão para ter datas livres e ficar mais tranquilo. Assim aconteceu. O Flamengo com datas livres agora, meio de semana. Tanto é que se você parar para lembrar isso, você não sabe, eu vou te passar aqui. O Flamengo joga nessa segunda-feira, dia 25, contra o Vitória. Depois só joga no próximo domingo, ou seja, daqui a 7 dias, 6 dias depois da última partida, no caso, que vai ser amanhã. Depois, só no dia 14, volta a campo. Ou seja, olha o tempo que o Flamengo vai ter. Por quê? Porque é meio de semana de Copa do Brasil, e na outra semana, né? E depois tem aí a data FIFA. Por isso o Flamengo vai ficar quase 14 dias sem entrar em campo. O que a CBF quer fazer? Colocar jogo no meio ali do Brasileirão. Porque tá ajustado as datas, né? Isso, pra mim, é uma sacanagem. Porque se o Flamengo tivesse em todas essas competições, como que ia fazer? Aí se coloca agora, olha só o que pode acontecer de prejuízo pro Flamengo. O Flamengo vai ter 11 jogadores convocados, possivelmente. A convocação sai amanhã, se eu não estou enganado. 11 jogadores. E aí, eles querem empurrar jogo do Flamengo no Brasileiro na data FIFA, com o Flamengo desfalcado de 11 jogadores. Seriam 12 se o Pulgar tivesse também, tivesse condições. Como é que o Flamengo vai jogar com o Sub-20? Beleza, o Flamengo foi campeão mundial Sub-20 em cima do Barcelona, que jogou uma barbaridade o Barcelona, mesmo assim o Flamengo foi campeão. Vai jogar com o Sub-20 o brasileiro, com o elenco que tem, é para servir a CBF, a seleção brasileira. Isso, para mim, é uma tremenda falta de respeito, uma covardia com o Flamengo. No caso, o Flamengo, que está em disputa na Libertadores, lidera o Brasileirão, a mudança causou um profundo descontentamento. O Clube Carioca havia planejado 5 semanas de preparação até o fim da temporada. Querendo ou não, isso faz uma diferença absurda. Não desgasta atletas, não estoura jogador, né? Fica mais tranquilo, tem tempo de treinar, porque o investimento que o Flamengo faz é para isso, cara. E aí abre mão de uma competição importante para focar nisso, aí vem lá e quer colocar data no meio. Isso é não tem nem palavra para descrever o que é isso. E tem aqui, ó, restará apenas um único intervalo. Se isso acontecer, essa mudança, não sei se é oficial ainda, ou se é oficial, não sei se o Flamengo vai conseguir reverter, restará apenas um único intervalo livre até o encerramento das competições. Óbvio que o Flamengo passar 14 dias sem jogar, para mim, que sou rubro-negro, não ia curtir. Mas se está dentro do planejamento, que assim seja. Que assim seja, porque voltar atrás numa parada... E pior ainda, se for em data FIFA, o Flamengo for desfalcado. Aí não, aí é um absurdo total, completo. De acordo com os bastidores relatados, o presidente da CBF, Sami Chaldi, e o diretor de competições, Júlio Avelar, chegaram a consultar o Flamengo previamente, mas a resposta da diretoria foi contrária a qualquer mudança. Ainda assim, a entidade decidiu pela alteração. A insatisfação não restringe somente ao Rio de Janeiro, ao Flamengo. O Palmeiras também terá dificuldades similares, principalmente por seguir vivo na disputa continental. Ambas as equipes se veem obrigadas a rever a logística de viagens, treinos e recuperação, enfrentando uma sequência mais intensa de partidas até dezembro. Então, para que abriu mão da Copa do Brasil, né? Para quê? Não fez sentido nenhum. Que mantesse, então, na Copa do Brasil, já que é para jogar meio, final de semana sempre,
se mantém na Copa do Brasil. Ué, tô errado? Por outro lado, a mudança favorece o Cruzeiro, que está fora de todas as competições. Só tem a Copa do Brasil. Só tem a Copa do Brasil. Dessa forma, o time mineiro terá semanas livres justamente quando seus adversários estarão envolvidos em compromissos. Aí fica fácil, moleza, né? Pega logo o título do Brasileirão, entrega leva lá pro... Não à toa, a CBF coloca árbitro mineiro para apitar o jogo do Flamengo, né? Pega a taça do Brasileiro, já leva para Minas. Já entrega lá pro Cruzeiro. A equipe paulista não figura entre os principais candidatos da Série A. No caso é o São Paulo, tá falando aqui, né? São Paulo eliminado precocemente das Copas e distantes da Liga. Também perdeu semanas livres, mas sem impacto direto, porque não tem os objetivos que tem o Flamengo e o Palmeiras, né? O justificativo da CBF é ajustar e permitir que o campeão da Libertadores e Sul-Americana tenha o tempo hábil para disputar o Intercontinental programado. Dane-se! Para quem mandou fazer o calendário errado, agora quer voltar atrás, o Flamengo estaria jogando o Super Mundial encavalado com casos de campeão da Libertadores e espero que seja, passe pela semifinal no Intercontinental, estaria encavalado com os últimos jogos do Brasileirão, que fizesse a programação com antecedência. A CBF também é uma porqueira, né? Diante do cenário, o episódio reforça o movimento dos bastidores por uma liga independente, proposta liderada por clubes como o Flamengo. O objetivo é redefinir os critérios de organização do calendário e ampliar. Cara, tem que sair. Todo ano é essa bagunça. E agora, para mim, tá passando dos limites. Tá passando dos limites. Enfim, coloque sua opinião nos comentários. Flamengo toma decisão sobre Léo Ortiz e Léo Pereira, a muralha de 378 milhões de reais. Diretoria do Flamengo aí ergueu uma verdadeira muralha para proteger a dupla de zaga. Bem feito isso aí, né? Foi bem planejado. Em um recado direto ao mercado europeu, o Flamengo definiu que os titulares Léo Ortiz e Léo Pereira são inegociáveis. A porta só se abrirá em 2026, a não ser que algum clube se aventure a pagar uma multa milionária, multa rescisória de Léo Pereira, estipulada de 60 milhões de euros, né? 378 milhões de reais, e a do Léo Ortiz não é tão longe disso aí, não. O Flamengo fechando a porta na cara das Europas aí, né? O técnico do Grêmio, que enfrenta o Flamengo no próximo domingo, falou sobre o Mengão. Abre aspas. O Brasil inteiro sabe que é mais difícil jogar contra o Flamengo no Maracanã. E o Rio Grande do Sul também. Deu uma cutucada no Internacional. O Brasil inteiro sabe que é mais difícil jogar contra o Flamengo no Maracanã. E o Rio Grande do Sul também já sabe. O Mano Menezes soltou essa na entrevista coletiva depois da... Não sei se foi vitória. Não sei. Soltou na entrevista... O técnico Mano Menezes do Grêmio concedeu entrevista coletiva após o empate sem gols contra o Ceará neste sábado e projetou o próximo compromisso contra o Flamengo. O Brasil inteiro já sabe que é mais difícil jogar contra o Flamengo no Maracanã e o Rio Grande do Sul já sabe. Ai, ai. Classificação do Flamengo da Libertadores faz o Flamengo voltar aí ao mercado. Deixa eu me recompor aqui. Ai, ai. O José Boto, diretor da equipe do Flamengo, está voltando ao mercado aí, à procura de mais opções para o técnico Felipe Luiz, cara. É difícil, né? Ai, ai. E o objetivo é reforçar o ataque, meio campo e defesa, se possível, repor a saída do Matheus Cunha. Cara, eu acho que nessa janela de transferência não vem goleiro, não. Que é difícil. Ó, goleiro, lateral é complicadinho também, né? É difícil. Eu fico até pensando, quando o Alexandre aposentar, sei lá, se acontecer do dois laterais de esquerda sair do Flamengo, como é que o Flamengo vai repor? Porque lateral de esquerda é difícil, zagueiro canhoto é difícil, é complicado, né? E aí o Flamengo, movimento goleiro também é difícil. Vai pensar, vai trazer quem? Vai tirar quem? De qual clube vai tirar? Qual goleiro? Fala um goleiro aí. Sei lá. Difícil. O Flamengo acertou na mosca trazer o Rossi, né?
Depois das negativas de Lucas Beltrán e Taremi, da Inter, foi a vez do clube buscar aí o Brenner em São Paulo, que pertence ao Udinese, mas também já foi para o Cincinnati dos Estados Unidos. O atacante de 25 anos vinha recebendo poucas oportunidades, foi procurado pela diretoria do Flamengo, mas ouviu agradecimentos do atleta, não deseja retornar agora. Com isso, o José Boto está tentando encontrar o jogador ideal para reforçar o ataque até o dia 2 de setembro. Tem pouco tempo, hein? Tá passando, hein, José Boto? Tá passando, hein? Aí, ó, vai ficar com o Juninho. Tem uma semana praticamente, ó. Dia 2 tá aí, já é 24, meu irmão. José Boto tem que agir aí, hein? Mostrar a potência que é o José Boto. Time da Premier League quer contratar aí zagueiro do Flamengo, rapaz. Tá aqui, ó. O zagueiro Iago, revelado categoria de base do Flamengo, ele quer, encerra sua trajetória aí no Sub-20, né? Meio as incertezas sobre o futuro. Campeão de diversos títulos na base. Tá aqui, ó, incluindo o Sul-Americano, Sub-20, com a seleção brasileira. E também bicampeonato intercontinental com o Flamengo, defensor de 20 anos, observado por clubes da Inglaterra, especialmente o Everton. Apesar da trajetória consolidada, Iago não recebe muitas oportunidades no elenco profissional sob o comando de Felipe Luiz. Cara, acredito que depois de ontem, uma segurança absurda, os gols que o Flamengo tomou ali foi porque não estava sem lateral esquerdo, né? O Flamengo estava sem lateral esquerdo. Falei do lateral esquerdo. E aí, os gols que tomou foi em cima do zagueiro, foi do Carbone, né? Que estava fazendo a lateral esquerda ali. Mas a zaga em si do Flamengo teve um gol de cruzamento também, né? Que alguém não subiu, subiu sozinho o volante lá da equipe do Barça. Mas o fato é que o Flamengo fazendo aí uma boa janela de transferências para trazer. Acabei que me perdi aqui. Era do João Vitor. Mas o João Vitor ontem mostrou as credenciais aí, o próprio Iago, né? O próprio Iago mostrou suas credenciais, jogaram bem demais ontem. Uma segurança absurda na equipe sub-20, né? O Wesley decide na estreia pela Roma da Itália, e a atitude com Dybala gera pedidos aí da torcida do Flamengo, né? O lateral fez um gol ontem, uma entregada, uma paçocada do cara do Bolonha, lá do zagueiro da Bolonha. Bolonha, só macarrão bolonhesa, né? O Wesley, um lançamento, não sei se você já viu o gol, o lançamento veio, o Wesley dominou, só que a bola escapou, voltando para a entrada da área. O zagueiro veio, tinha tudo para tirar a bola e sair jogando, mas não. Entregou de novo pro Wesley, o Wesley de cara a cara pro goleiro, tirou no cantinho ali, fez o gol. E o Wesley postou foto com o Dybala depois da partida. Wesley. Sabe que... Não é bobo não, garoto, né? Sabe que o Flamengo tá... O torcedor do Flamengo pedindo, tá tendo uma especulaçãozinha aí com o Flamengo e o Dybala. Postou foto dele com o Dybala, né? E aí a torcida vai ali no perfil, nos comentários, e faz a ponte, Wesley, manda o Dybala vir pro Flamengo. Enfim, seria uma baita de uma contratação, e não é um jogador caro, não, e o salário que deve ser caro, né? O salário deve ser caro, mas hoje ele tem contrato até 2026, junho de 2026 com a Roma, o multa dele tá 45 milhões. Teto tá baixo, hein? Teto tá baixo. O negócio é o salário, quase 4 milhões de reais por mês, aí é duro. A menos que o Betano. Vamos lá. Matheus Gonçalves se despede aí após título mundial do Flamengo. É um gosto especial, como falei no ano passado. A gente é criado todos juntos. Nós sabemos que somos desde novinho, né? Então, feliz demais. Tem um gosto especial por ser com eles. Disse aí no último ano de sub-20. O Vasco depende do Flamengo para não voltar ao Z4. Se o Flamengo ganhar, o Vasco não volta ao Z4. O Flamengo vai ganhar, então o Vasco vai se livrar dessa. Se o Flamengo empata ou perde, o Vasco volta aí ao Z4, porque é contra o Vitória, né? O Flamengo ganhar, mantém o Vitória lá embaixo. Se o Flamengo empata, o Vitória ultrapassa aí o Vasco. E o Felipe Luiz definindo a escalação. Só uma prévia, deve ser o mesmo time que jogou contra o Internacional. Mas no vídeo de amanhã cedo eu trago toda a escalação certinha, completinha. Tá aqui, ó. Deve ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata, chuva de plata, Samuel Lino e Pedro. Se inscreva no canal, deixa o like, até o próximo vídeo.